Oi, gente. Boa noite a todos. Desejo que, apesar de todas as circunstâncias, todos estejam bem, é, fazendo contínuos esforços para a gente cumprir nossa missão, né, de propagar essa lei para levar esperança e felicidade aos demais. E hoje eu não estou conseguindo participar com vocês porque eu tenho uma aula, mas eu queria deixar uma contribuição importante para a reunião e eu conto com o apoio de vocês para descontar um pouco as questões tecnológicas, que eu estou fazendo isso de pronto, de imediato, tá bom? Então, hoje no Conselho Empregado de Distrito, me foi solicitado que falasse um pouco sobre a reunião de palestra. E aí eu preparei uns slides, né? As pessoas aqui já estão acostumadas que eu gosto de fazer slides. Preparei uns slides e algumas orientações para que as reuniões de palestra, né, possam cada vez mais serem incrementadas, melhorarem, que a gente sempre possa estar evoluindo, né, de modo a tornar a reunião de palestra realmente o ponto primordial do nosso mês, da nossa organização, né? E que cada vez mais a gente consiga que outras pessoas também participem. Aí eu vou pedir só para vocês aguardarem um minutinho que eu vou projetar os slides e vou conversar um pouco sobre isso com vocês, tá bom? Só um minuto. Vamos lá. Reunião de palestra. Com as principais considerações por mim, né? Que sou a líder da DFJ do Distrito Natal. Conforme tem na Nova Revolução Humana, e esse trecho eu extraí daquele livro de diretrizes aos líderes de comunidade, diz o seguinte: a reunião de palestra é um retrato em miniatura da Soka Gakkai. Poderia ser descrita como o oásis do mundo atual, onde pessoas de todos os estilos de vida, jovens e idosos, homens e mulheres, indistintamente se encorajam e discutem os meios para alcançar a felicidade. Então, como o CCI orienta na Nova Revolução Humana, é a nossa reunião de palestra, que é aquele pequeno retrato do que a organização é. Então, tamanha a importância da reunião de palestra para as nossas atividades em si, né? Que a gente consiga fazer as atividades semanais e tudo mais voltadas para que esse retrato em miniatura da HK na palestra seja realmente o melhor possível. Algumas orientações, a gente já passou por elas algumas vezes em outros conselhos, que foram colocadas no NITEI da CRELEST esse ano, né? O que deveria conter a reunião de palestra, o que não poderia deixar de faltar na reunião de palestra. E aí a gente tem esses pontos, né? Acima de tudo, a união entre as 5 divisões, né? O diálogo, a integração, a inclusão, para que consigam fazer uma programação de modo que todas as divisões se sintam representadas na reunião de palestra. O momento 10, né? Incluir divisão dos estudantes na programação. É de suma importância a gente sempre incluir os DEs na programação da palestra, né? Eu vou até falar um pouco sobre isso numa situação de uma organização que não tem um DE. O que a gente pode fazer para não deixar de ter esse momento, né? Porque no momento que a gente cria a causa, esses sucessores realmente eles vão surgir. A nossa missão também é criar os sucessores, né, do curso em RUF. Movimento de visitas, prezar cada pessoa, a criação de laços de amizade, divulgação da reunião de palestra, né? A questão dos preparativos, a importância dos preparativos, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir estreitar os laços com
os membros, né? Seja da nossa divisão, de outras divisões também, poder enviar o convite, ligar, dialogar, né? Fazer com que a pessoa saiba quando é a palestra, né? Que ela é importante ela participar, que ela se sinta especial em participar. É bastante importante esse movimento de visitas voltado para a palestra. O estudo do budismo, a leitura dos escritos de Nichiren Daishonin, Nova Revolução Humana, a leitura do BS, da TC e do R10, de suma importância também. A RE está fazendo os estudos nas primeiras terças-feiras do mês, né, com a matéria já da palestra, então, assim, já tem nos dado uma ajuda muito grandiosa, né, e eles já trazem os pontos para a gente, assim, bem mastigados, bem trabalhados. E aí cabe a nós, enquanto líderes, enquanto a pessoa que vai fazer a palestra, conduzir aquele estudo, né, a gente já tem um norte, né, para onde a gente deve seguir. Mas é sempre muito importante ler na íntegra, né, os escritos, a Nova Revolução Humana. Os materiais dos estudos esse ano, eles estão sendo bem densos. Muitas orientações da Nova Revolução Humana. Você não estuda mais trechos de escrito, você estuda praticamente o escrito inteiro. Então, tamanha a importância da gente se preparar para esse momento, né? E o estudo, ele não é, Grace vai fazer a matéria da palestra no meu bloco. Só Grace vai estudar? Não, né? Todos os líderes, eles têm que ter esse compromisso de estudar o que vai ser colocado na palestra, para poder estimular o diálogo, para poder, até numa eventualidade, fazer o próprio estudo, porque Grace se comprometeu, mas o que é que pode acontecer na vida de Grace até o momento de chegar lá e Grace não conseguir chegar por algum motivo para fazer esse estudo, né? Os líderes precisam estar preparados, então é sempre de suma importância que os líderes possam realmente estudar os conteúdos que vão ser abordados na palestra, tanto como forma de se preparar, né? E também como forma de estimular o diálogo. A importância dos jovens, né, de 20 jovens na comunidade, né, para fazer adesão ao movimento, né, eu sou a geração 2030, pensando na consolidação do movimento dos jovens até 2030. Então, que a gente, cada vez mais, os jovens que a gente conhece, tantos os nossos jovens que já estão no nosso NITEI, já são os membros, líderes, jovens, que a gente mesmo, até os adultos mesmo, possam convidá-los a participar, a se integrar, sabe, dentro da programação, e também os outros jovens que estão fora da organização, que a gente conhece, que sabe que também seria importante conhecer, né, a HK e a lei, que a gente também possa fazer esse tipo de esforço. E os relatos, né, que eles exprimem, na verdade, o budismo na vida diária, né, as vitórias da gente no dia a dia, as vitórias pessoais, os desafios e decisões. Então, que o momento de relato ele também seja priorizado, né, como todos os outros pontos que foram abordados aqui, que são de suma importância. Eu vejo, às vezes, que as pessoas têm talvez um certo receio de fazer um relato, porque acredita que tem que chegar na reunião de palestra e fazer um relato grandioso, enorme de vida, de 20, 30 minutos. Não é assim, né? Sempre que a gente estiver vivenciando algo na nossa vida, que a gente cai, nossa, foi uma vitória minha com base na fé. Então, que a gente possa compartilhar isso sem acreditar que a gente precisa acumular tantas X vitórias para poder compartilhar isso com as pessoas, né? Que seja mais leve esse compartilhamento, né? Dos relatos, das vitórias pessoais e também relatos de desafios e decisões, né? Às vezes o líder ele passa por uma determinada situação e ele se vê numa situação que ele, não, eu vou me levantar, né? Eu não vou me deixar abalar. Isso uma decisão, né? Uma vitória. Isso é importante também ser compartilhado. Aí, na prática, como podemos fazer, né? Eu estou falando várias coisas aqui, orientações e tudo mais, mas, Grace, como é que a gente faz isso? Os blogs que a gente conhece, né, dentro das comunidades, a gente já sabe que a maior parte de vocês já tem essa atenção aos pontos que eu vou colocar aqui.
mas que a gente possa levar de uma forma fluida e uniforme para todos os blocos, todos os líderes, sabe? E mesmo se restar dúvida, hoje eu não vou conseguir tirar as dúvidas, mas eu tiro em outro momento, mas os outros líderes que estão participando, o Carlos, a Irimar, o Yudi também pode tirar essas dúvidas, né? Mas o importante é que como que a gente pode fazer, né? Eu tenho o geral, que é a orientação, né? O que preciso ter na palestra, mas em termos práticos, como é que eu posso fazer isso? E aí eu coloquei alguns pontos, né? Tudo começa com a oração e com a união das 5 divisões, né? Para deixar bem claro aquilo que já está colocado no NITEI. Outro ponto importantíssimo, sempre que tiverem dúvidas, pedir ajuda aos líderes acima. Eu vejo parte de vocês, às vezes, deixando de fazer algo ou não tomando a iniciativa para fazer algo, ou talvez por próprio desconhecimento, não sabem, ninguém nunca me ensinou. Mas se você tem esse ímpeto, essa vontade de fazer, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, será que dá certo fazer dessa forma? Será que dá certo incluir isso? Perguntem aos líderes, a gente está sempre disponível, sempre assim, falem em nome do distrito, né? Mas eu acredito que também as comunidades também estão disponíveis para os blogs. Sempre perguntem aos líderes, peçam ajuda, né? Não fiquem com dúvidas, né? A reunião de palestra ela não é construída apenas pelo bloco, ela é construída pelo bloco com apoio de comunidade e com apoio de distrito também, se for necessário. Às vezes nem é necessário, né? Às vezes a gente do distrito fica meio de espectador, mas às vezes a gente está no momento que é importante da palestra. Então, vocês precisam também chegar para a gente e dizer no que vocês precisam de ajuda, para que a gente não chegue nas reuniões e se depare com situações que a gente não imaginava que ia ocorrer, por achar que vocês já sabiam, ou por achar que em algum momento a gente já tinha passado, e vocês aí acabam não tirando dúvidas com a gente, e aí falta um pouco da comunicação, mas sempre peçam ajuda, desculpa. Fazer preparativos com antecedência, né? A programação, o convite, os links. Eu sei que os links no início deu muito trabalho que a gente estava aprendendo, né? Algumas pessoas já aprenderam, mais pessoas podem aprender para ajudar os demais, né? Se precisarem, podem falar comigo, podem falar com o Yuji ou com alguma outra pessoa que vocês sabem, que já sabem criar esses links, né, para pedir dicas. Também ter reuniões e discussões online sobre os preparativos, né? Reitero, peçam ajuda sempre que necessário. Se vocês falarem, por exemplo, para mim, eu falo por mim, mas eu acredito que os líderes de distrito também. Se vocês falam para se vocês pedem ajuda para a gente com antecedência nos preparativos, na programação, eu acredito que torna-se muito mais fluido para todas as pessoas que vão participar. A gente consegue se organizar para participar, sabe? A gente consegue colocar as reuniões que não choquem umas com as outras para que o máximo de pessoas possam participar. Então, preparar tudo com antecedência é fundamental. Fazer uma boa apresentação da reunião, cumprimentar os membros, convidados gentilmente ao entrarem nas salas virtuais. Às vezes a gente entra na sala virtual, tá 10 pessoas falando ao mesmo tempo. Eu sei que tá todo mundo muito alegre por ver todo mundo depois de algum tempo, sabe? Mas assim, acaba que ninguém se entende. Então, que a pessoa mesmo que está apresentando naquele dia, possa fazer a recepção, dar boa noite, boa tarde, cumprimentar os membros, situá-los do que está acontecendo, sabe? É sempre importante ter um roteiro do que você vai fazer quando você vai apresentar. Vários de vocês já têm roteiros que eu elaborei por alguma reunião e que vocês me pediram apoio, eu passei para vocês. Eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que usar aquilo sempre, mas é um norte, sabe? Poder colocar ali uma apresentação da HKI quando for necessário, né? Qual o propósito da reunião da SOCA HKI, para que estamos reunidos ali, situar a pessoa do que está acontecendo, né? Quais são as datas comemorativas da organização, isso é esquecido diversas vezes, sabe? Muitas vezes a gente está num mês que é super comemorativo, e aí a pessoa começa a reunião e nem sequer menciona que teve aniversário,
de uma divisão, por exemplo. Deixa para que a divisão, lá na frente, quando for ler a mensagem, fale. Né? E não é assim. Sempre que a gente puder trazer essas datas, é bom relembrar essas datas, comemorar. A Extranet está aí para isso. Eu vou tentar mostrar para vocês onde vocês podem buscar essas datas. E situar também quem são as pessoas. Ah, vou convidar a Grace para fazer a matéria. Quem é Grace? O que que Grace faz na organização? Não é uma questão de injeção, é uma questão de realmente as pessoas entenderem que é uma organização, né? Tanto os membros até mais novos, como os convidados, né? Então, saber que a líder... A gente, entre nós, a gente sabe quem é líder de RE, a gente sabe quem é líder de área, a gente sabe de tudo isso, mas as pessoas que estão participando pela primeira vez, não. Então, é importante que elas entendam que a organização é dividida em níveis, né? Que a gente tem representação de todos os níveis, todas as divisões, e que tal líder da divisão dos jovens, da divisão feminina dos jovens, agora vai fazer a matéria, por exemplo. Informar as funções na organização, né? E não deixar de agradecer e parabenizar a todos que estão se esforçando na construção da reunião. Eu acredito que um ponto muito importante é a gente estar sempre agradecendo ao que as pessoas estão fazendo na reunião. Muitas vezes a gente, enquanto apresentador, eu digo, né, passa de um ponto para outro sem nem sequer agradecer a pessoa que se esforça para fazer um relato, né, parabenizar por aquela vitória. Então é importante ter essa sensibilidade com as pessoas que estão também se esforçando para participar da atividade, né? Muitas vezes estão nervosas, estão inquietas, estão inseguras, e no momento que ela recebe aquele agradecimento, né, aquela gratidão, ela sente que cumpriu, né, aquela missão, né, naquele momento. Importante, o ponto 5, transmitir a programação da reunião a todos os líderes e aqueles que estão envolvidos na programação, para que todos estejam preparados para qualquer eventualidade. Isso é de suma importância. Se eu estou numa programação, uma reunião de bloco, eu vou querer saber do que se trata a programação. Pode ser que o meu horário mude, pode ser que seja incluído um outro ponto antes de mim, e não é na hora que eu gostaria de saber disso, né? O importante é que a informação chegue igual para todos. Então, sempre que possível, transmitir a programação a todos os líderes do nível mesmo da reunião de palestra que está sendo organizada, também daqueles que estão na programação. Por exemplo, um líder de RE vai participar dando palavras finais, manda a programação para ele também. Né? E se mudar a programação, manda para ele também, para que ele possa saber do que está acontecendo. Atentar para os horários, a duração da palestra é extremamente importante. Eu acho que eu nem preciso falar nisso. Já vem a orientação para a gente da BSGI que a gente construa a palestra dentro de 1 hora, por diversas questões, né? Às vezes é muito cansativo para algumas pessoas ficar em frente a uma tela e tudo mais. E aí que a gente possa ter esse compromisso de tentar fazer as palestras durarem pelo menos 1 hora, no máximo 1 hora, desculpa. Às vezes não dá, às vezes tem imprevistos tecnológicos, todo mundo já passou por isso aqui, mas que no momento da construção da programação a gente consiga fechar de uma forma que a programação esteja dentro de 50 minutos, 55 minutos, e dar aqueles 5 minutos ali extras para alguma eventualidade. Um outro ponto que eu queria colocar é, mesmo se a gente não tiver DE na organização, podemos pensar no momento voltado para DE. Podemos convidar algum líder da DE ou da DJ para fazer esse momento, porque criar sucessores é um dos nossos propósitos. Então, não tem DE no meu bloco, passa o momento 10. Não é assim, né? Não vamos ser tão rigorosos a esse ponto, né? Não tem DE na minha comunidade, no meu bloco, mas o que eu posso fazer, né, para criar essa causa para que os DEs em um determinado momento estejam ali participando com a gente? É uma ideia, fica a ideia para vocês. Um outro ponto, 8, em situações atípicas, procurar não demonstrar preocupação ou desespero dentro da sala virtual. E procurar reservadamente os líderes acima para tentar solucionar os problemas, de modo a transmitir fluidez e leveza nas reuniões.
As reuniões online são novas para muitas pessoas. Estamos todos aprendendo, alguns mais rapidamente do que outros. O importante é manter a paciência e o equilíbrio e buscar ajuda sempre que necessário. Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação atípica nessas reuniões online, né? Reuniões online. E aí não sabia o que fazer na hora, eu vou fazer o quê? E fulano não chegou para fazer a matéria comigo, e fulano caiu, eu vou fazer o quê? Gente, paciência, paciência, bota a cabeça no lugar e vamos tentar tomar a melhor decisão possível, tá? Procura o líder reservadamente no WhatsApp, seja lá onde for. Eita, fulano não chegou para fazer a matéria, o que é que eu faço? Quem estudou a matéria? Fulano, fulano, fulano. Então, converse com fulano para ver se fulano consegue fazer aquilo com a contribuição dos outros, tá, sabe? Assim, de modo que isso não fique perceptível para toda a sala virtual, porque aí pode gerar algum tipo de talvez desconforto, sabe? A pessoa não entender o que está acontecendo. Então, sempre que a gente puder resolver com os líderes reservadamente, vamos resolver com os líderes reservadamente dos bastidores. Né? Todo mundo da sala virtual não precisa saber o que está acontecendo nos bastidores. Né? Então, como eu falei, as reuniões online são novas para muitas pessoas. Né? Então, alguns estão aprendendo mais rapidamente do que outros, mas o importante é que está todo mundo no aprendizado. Então, sempre que tiver uma situação atípica, alguém não chegou, alguém não vai fazer isso, alguém não vai fazer aquilo, vamos tentar entrar em contato com os nossos líderes acima para solucionar a questão. Por isso a importância de transmitir a programação para os líderes, por isso a importância de que os líderes estudem, para que estejam preparados para quaisquer eventualidades. O ponto 9 diz assim, coloquei assim, enquanto líderes devemos ser os primeiros a estimular o diálogo na palestra, sem que isso cause constrangimento aos demais participantes. Muitas vezes a gente está numa reunião, faz toda uma explanação e abre o diálogo e ninguém fala. Mas a missão é nossa, enquanto líderes, de iniciar o diálogo. De ser o primeiro a comentar o estudo, a acrescentar algo no estudo, né? A explanação que foi dada, sabe? E aí, aos poucos, as outras pessoas vão criando essa confiança para fazer isso também. Então, não é esperar que o meu membro ali, o meu convidado, olha, vá lá, fala e tire dúvidas. Não, né, que eu possa levantar alguma dúvida para o explanador, uma questão para todo mundo, que eu possa ter essa postura proativa de iniciar o diálogo. Que a reunião de palestra é feita disso, né, de diálogo entre, como eu falei lá no início, de várias pessoas diferentes, né, conforme a orientação da nova Revolução Humana. Procurar convidar todas as pessoas da sua localidade para a reunião, fazendo visitas virtuais. Por enquanto, virtuais, gente. Nada de presencial, virtuais. Né? A organização indicou para a gente que as visitas são virtuais. Então, enquanto não vem uma outra orientação, vamos tentar seguir da forma que está. Uma ligação, qualquer coisa que faça com que aquela pessoa sinta que é realmente especial a participação dela na atividade. Que não seja apenas um mero cumprimento de função de líder. Vou mandar o convite para fulano, pronto, para ele participar, e fulano vai e não participa. Que seja realmente um convite de vida a vida, né? Gostaria que você participasse, a matéria vai ser sobre, por exemplo, a matéria desse mês, né? Sobre doenças mentais. A matéria vai ser sobre doenças mentais. É um tema que está muito em atualidade. Eu gostaria que você pudesse participar. Vamos ter um diálogo super legal. Enfim, que a gente consiga fazer esse convite de vida a vida, né, com os nossos membros e também para os convidados. Dica super importante: se familiarizar com a extranet e ler as orientações destinadas aos líderes no que diz respeito à reunião de palestra. Vocês receberam, né, os seus respectivos livros de líderes de bloco ou líderes de comunidade. E, ao menos no livro Líderes de Comunidade, tem um capítulo lá falando sobre reunião de palestra.
Eu acredito que no de líderes de bloco também. Então, que vocês possam ler e ver as orientações que tem lá sobre as reuniões de palestra e, imprescindível, se familiarizar com a extranet. Vamos parar de deixar a extranet de lado e utilizá-la como realmente um ponto muito importante para os nossos planejamentos. Eu vou terminar aqui só com mais um slide e vou abrir a extranet para mostrar para vocês aquele ponto das datas comemorativas. Mais uma orientação, né, da nova Revolução Humana, né, escrita pelo Sensei, que diz assim: ao se prepararem para uma reunião, os líderes devem dividir a responsabilidade de informar e encorajar os membros a participarem da atividade, fazendo o possível para garantir 100% de participação. O sucesso de uma reunião de palestra não depende somente do que acontece durante o evento em si, mas dos preparativos que o antecedem, inclusive os esforços para incentivar a participação das pessoas. É o que eu acabei de falar para vocês, mas em outras palavras, né, que a gente possa se esforçar para que as pessoas possam participar, né? O nosso esforço de convidar, né, fazer esse convite vida a vida, a participação na palestra vai ser só um resultado, né? O esforço em si é o que faz com que a gente realmente promova grandes transformações. O que eu tinha para falar é isso, né, sobre os pontos básicos da reunião de palestra. E aí eu vou compartilhar com vocês a extranet. Estamos aqui na extranet e eu falei para vocês, vamos tentar fazer uma, uma apresentação sobre aqui a organização e tudo mais. E as datas comemorativas. Aqui a gente já tem todas as datas significativas, então estudo, datas significativas, tem todos os meses, né? No caso de abril, são essas principais datas, né? Já podem ser até mencionadas no roteiro de vocês da reunião de palestra. É importante ter isso, né, para vocês construírem suas apresentações. De início é só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês na extranet. E às vezes surge alguma dúvida com relação às matérias, e aí é importante a gente saber, aqui, novo site do DEB, que as matérias elas estão aqui. E aí a gente procura reunião de palestra, momento BVD, e tá aqui, todas as matérias, tá bom, gente? Então, não é desculpa não saber onde estava. Momento BVD 3, doenças mentais, vai ser a nossa referência de estudo desse mês, vai ser os estudos que estão aqui, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu sair aqui da apresentação. É isso que eu tinha para falar para vocês. Desejo que estejam tendo uma boa reunião. Quaisquer dúvidas eu me coloco à disposição. E muito, muito, muito obrigado a todos pela atenção.